A gente apresentar aqui agora como é que funciona o código para medição de velocidade de giro com o encoder. Então, só recapitulando aqui, a gente teve a gente chegou nesse sistema de equações aqui, chegou nessa equação final. Pro disco de 20 furos, a gente chegaria nessa relação aqui que a frequência em RPM é 3 vezes a frequência do sinal. Esse sinal que na prática vai vir do encoder, pode ser aquele disco furado, pode ser a roda dentada lá do sistema ABS dos carros. Então vai me dar um sinal quadrado com uma frequência F sinal. E a relação é essa aqui. Bom, então vamos confirmar isso aqui na simulação. Eu fiz o código para esse esquema aqui, para essa equação, considerando um disco de 20 furos. E aí, no caso, eu montei aqui para o SimUDE e montei no Oakley. Então, aqui só confirmando, ó. Aqui eu estou colocando uma onda quadrada para simular o encoder. Então, aqui, ó, colocando no SimUDE, colocando uma onda de 2 kHz, eu estou gerando aqui uma frequência de 6.000 giros por segundo. Então, 3 vezes, conforme está na apostila. 100 Hz vai ter que produzir 300 giros por segundo. Está aqui. No caso do Arduino, eu só posso ter dois encoders, porque os únicos pinos com possibilidade de interrupção são os pinos 2 e 3. No ESP eu já posso escolher qualquer pino. Então no ESP eu poderia ter vários encoders aqui para medir velocidade de giro, não só dois. Nesse caso eu optei aqui pelo 32 e pelo 33, mas estaria livre aqui para escolher outros pinos digitais aí que ele aceita. Então aqui também funciona, ó, entrada de 200 Hz, velocidade de RPM é 3 vezes isso, 600 RPM. Essa onda aqui com entrada de 1 kHz, saída de 3.000 RPM. Pode ter um erro pequeno aqui, isso é normal, né? Mas você vê que está bem preciso aqui o resultado. Aqui eu deixei uma chave para a gente representar o que seria na realidade, né? Na verdade seria com encoder. Como eu não meço sentido de giro, eu não preciso pegar aqui os dois pinos com a onda quadrada defasada. Para a medição de velocidade somente, basta um dos dois aqui, ou o clock ou o DT, funcionaria. No caso que eu peguei o clock, está funcionando aqui como a onda gerada lá pelo disco furado ou pela roda dentada do sistema ABS. Aqui no Oco essa simulação não ficou tão legal porque eu não tenho como variar a velocidade de giro. Então vou mudar aqui chavear, agora está pelo encoder. Então ele gira aqui na velocidade fixa, então está ali, ó, 10 RPM, 10, 11, né? Volta de 10 RPM eu não consigo mudar. No SimUDE eu já consigo uma simulação mais interessante que eu consigo mudar a velocidade de giro. Então, deixa eu passar aqui, ó, trocar aqui da onda quadrada para o encoder, ficou mais... O sistema real seria isso, né, com o encoder. E aí se eu girar aqui, ó, eu consigo mudar a velocidade com que eu giro. E aí você vê ali que a velocidade em RPM tá mudando. Se eu conseguisse manter uma velocidade fixa aqui, eu conseguiria ver certinho no painel ali no display qual é a velocidade em RPM. Como uma velocidade muda aqui, né, porque eu não consigo controle preciso, fica variando. Então aqui a gente vê que funciona, né, a equação da frequência em RPM 3 vezes a frequência em Hertz, que bateu. E aqui eu vou mostrar agora como é que é qual o princípio aqui no código. Bom, a primeira coisa que a gente depende é do uso de interrupções. Como eu vou medir a distância aqui entre duas subidas da onda, eu não posso perder nenhuma subida. Então, a única forma de fazer isso aí é com o uso de interrupções. Então, tanto no Arduino quanto no ESP, tem que usar interrupção. Por esse motivo aí, no Arduino eu fico limitado lá aos pinos 2 e 3. São os únicos que tem interrupção. Bom, então, tudo consiste aqui em medir a distância entre duas subidas.
No caso aqui são dois encoders, eu vou explicar um. O que a gente tem essa função duplicada. Então, eu vou ter a função para tratar do primeiro encoder e a função para tratar do segundo encoder iguais. O que eu preciso aqui para essa medição? Eu preciso armazenar o tempo onde aconteceu a subida do clock passada, medir a subida atual, o tempo que ocorreu a subida atual, e fazer a diferença. A diferença vai me dar esse período. Depois de fazer a conta, eu atualizo aqui, o valor anterior passa a ser esse, para na próxima vez eu conseguir medir aqui a próxima distância. Então é sempre isso. É ter armazenado o tempo onde ocorreu a transição anterior. No momento que eu medir a transição atual, eu faço a diferença aqui e obtenho esse tempo. No caso aqui do nosso código, a gente está medindo isso em milissegundos, na verdade microsegundos. Poderia se medir em milha, mas a medição em micro é mais precisa, tá? E é isso aí que se faz. Então, o princípio da programação é bem tranquilo, bem simples. Vou mostrar como é que isso é feito. Bom, aqui eu declaro os pinos, né? No caso do Arduino tem que ser o 2 e 3. A variável que vai receber a velocidade. E uma variável de memória para armazenar o tempo anterior. Isso daí se usa um número maior de bits, tá? Se eu não me engano, são 64 bits. Eu estou indo 64 ou 32. Eu acredito que são 64 bits. Então ele consegue um número maior aqui. Unsigned porque é só positivo. E aqui são todos voláteis porque vão ser acessados na função que atende a interrupção. Então, se a variável vai ser acessada pela função que atende a interrupção, tem que ser volátil. E aqui está a equação do encoder A. Então, bem pequeno, a equação aqui de uma função de 4 linhas. A réplica para o encoder B. Então, a diferença aqui é só que uma que vai tratar o encoder A e a outra trata o encoder B. Então, vou explicar uma delas. O nome que eu dei para essas funções é encoder handle A e o encoder handle B. Vou atender os dois encoders aí que eu coloquei na simulação. O comando para associar essa função com o pino está aqui, ó, no setup. Attach interrupt, digital pin to interrupt. O pino que vai estar o encoder, que vai estar aquela onda quadrada, para o encoder A, para o encoder B. O nome da função, então é encoder handle A, encoder handle B e o rising. As funções são essas duas que eu acabei de apresentar. Aqui poderia ser o rising ou falling, poderia ser um dos dois. Então é basicamente isso aí. O que eu faço aqui, então, vou pegar aqui para o encoder A. No início da função, eu meço o tempo atual. O comando do Arduino que faz isso em microsegundos é o micros. Tem o milis, que mede milissegundos, mas o micros é mais preciso. Tem uma medição mais precisa. Meço a diferença de tempo entre as duas bordas de subida. A atual, que eu acabei de medir, anterior. Como essa diferença está em microsegundos, eu multiplico aqui por 10 elevado a sexta para passar para segundos e faço a divisão pelo dt. Na verdade, aqui seria dt dividido por 3 elevado a dt dividido por 10 elevado a sexta. A divisão você multiplica pelo inverso, então o 10 a sexta parou aqui no numerador. Com isso eu tenho a velocidade de RPM. Esse 3 aqui vezes o dt em segundos, tudo isso daqui é a diferença de tempos
de tempo das duas transições em segundos, multiplicado por 3. Esse 3 vem lá da equação deduzida, que é essa aqui, a 2,4. Na verdade, eu usei a 2,6. 3 dividido pelo período sinal em segundos. Então, por isso tem aquele 10 acesso lá, porque para converter o microsegundos para segundos. Esse 3 veio daqui. Então, é a aplicação direta dessa fórmula aqui. O período que eu medi foi esse, né? Então, o tempo atual menos o anterior entra aqui, período sinal. Então, bem simples fazer a conta aí. Tem que lembrar de, no final, atualizar o tempo da borda anterior para receber o atual, para poder fazer a próxima, aplicar essa equação aí no próxima borda de subida. Então, é bem tranquilo a aplicação direta da fórmula. Bom, depois aí são as equações de display para exibir no displayzinho de LCD. Tranquilo, né? Isso aí não é o interesse agora, né? A gente já viu isso em outra aula. Então é isso. Então é simplesmente criar essa funçãozinha aqui para atender a interrupção das bordas de subida do encoder. Bom, parar por aqui. E aí na sequência a gente vê lá uma simulação para praticar isso. Até mais.